Meus irmãos, no estudo anterior, nós vimos o que a Bíblia diz sobre a oração. E vimos que a Bíblia diz que a oração deve ser acompanhada de renúncia ao pecado, porque o pecado impede Deus de atender às nossas orações. O pecado é o que causa, é o que torna nossas orações ineficazes. E nós vimos os textos bíblicos para isso. Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. E hoje a Bíblia diz sobre a oração, para a nossa compreensão, que Deus está disposto a atender os pecadores que rejeitam os prazeres do pecado. Todo aquele pecador que olha para os prazeres do pecado e o rejeita e passa a olhar para Deus, Deus olha para ele e começa a atender às suas orações. Deus atende pecadores arrependidos, compreendemos. E para sermos atendidos por Deus, nós precisamos rejeitar todo pecado que fortemente nos assedia diariamente. E hoje, dos textos bíblicos nos dão base para a compreensão dessa nossa reflexão em estudo. João capítulo 9, versículo 31. E no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, muito conhecido nosso. Então, no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31, diz assim para a nossa compreensão sobre o que Deus está disposto a atender os pecadores que rejeitam os prazeres do pecado. Diz assim, João 9, 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz para a gente assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus, a Bíblia, deve ser para nós o nosso livro de regra, de fé, prática e conduta. E nesta conduta, ela nos ajuda a compreender e a rejeitarmos os pecados que fortemente nos assediam. Então, para nosso entendimento e busca quando estivermos olhando para algum pecado, lembremos de João 9:31 e lembremos do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus será para nós a compreensão e a aplicação, e assim o nosso Deus que nos ouve, olhando que nós estamos fortemente protegidos pela sua palavra e rejeitando o pecado, ele nos atenderá. Então, meus irmãos, a Bíblia diz para nós hoje que Deus está disposto, quer dizer, Deus está de braços abertos para atender os pecadores que rejeitam os prazeres do pecado. Nós estamos longe de Deus porque pecamos e estaremos perto de Deus quando rejeitarmos a prática do pecado. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo do Senhor te dê entendimento para, ao compreender a sua palavra, possamos aplicá-la dia a dia e assim fugirmos da prática do pecado. Deus abençoe tua vida, que o Senhor Jesus esteja presente te dando força para
compreensão e aplicação da tua palavra. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Obrigado por acessar ao nosso estudo às terças e às quintas-feiras.